ele desafiou o governo Maria Antonieta de Brito, chegou a ficar isolado no Legislativo e, numa reviravolta política, se torna presidente da Câmara de Guarujá. Eu converso hoje com o vereador Edilson Dias, do PT. Olá, Edilson. Olá, Carlos. Prazer estar aqui, estreando, né? Eu particularmente estreando no seu programa. Você passou um mandato, né, anterior meio que atropelado, né, na Câmara e firme, ficou firme ali. Cheguei a ver você sozinho no plenário ali, né? Como é que foi? Foi muito difícil isso? Difícil sempre é, né? Porque você, numa Câmara com 17 vereadores, você ser o único vereador de oposição, né? Mas ainda assim, durante os 4 anos, né, da legislatura passada, eu acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, fiscalizamos, fizemos uma oposição ao governo da ex-prefeita Maria Antonieta de Brito, até porque era um governo que eu não teria nenhum motivo para apoiar, porque foi um governo que impôs um sofrimento muito grande à população de Guarujá. Você acha que esse sofrimento que você passou, requerimentos, projetos, às vezes serem gavetados ali pela maioria, né? Ou até requerimentos que você fez, cobrando a prefeita e ficando isolado, você acha que isso te credenciou à presidência da Câmara? Foi difícil chegar à presidência da Câmara? Como é que foi essa reviravolta aí? Eu acho que foi o seguinte, Raton, por mais que eu tenha feito oposição ao governo da Antonieta durante todo o mandato, né, sempre travando debates no Legislativo com aqueles vereadores que apoiavam o governo dela, mas eu sempre mantive o respeito, né? Da minha boca nunca saiu um palavrão lá na tribuna da Câmara, uma frase de desrespeito aos demais parlamentares, até mesmo em relação à prefeita, né? Que nós somos adversários, eu era oposição a ela, mas eu era oposição ao governo que ela fazia, não oposição à pessoa da prefeita. Então eu consegui manter um nível de respeito muito grande, sempre dialogando com todos os vereadores, não fiz inimigos na Câmara Municipal e talvez essa postura, né, madura, respeitosa e de entender como funciona o parlamento acabou me credenciando para ser eleito presidente do Legislativo. A Antonieta teve as contas rejeitadas, né? Várias vezes, ela chegou a ir algumas vezes assistir a votação, e eu presenciei muitas vezes ela sendo ali xingada, né? E você muitas vezes separou a sessão e falou assim, olha, por favor, vamos respeitar a ex-prefeita, eu vi isso de você. Isso é uma postura de Edilson Dias sempre, inclusive hoje, com vereadores que estão na oposição, enfim, como é que você conduz a Câmara dessa forma? Você sempre desse nível? Não deixando que as pessoas... Porque você sofreu, você não quer que as pessoas sofram, é isso? Exatamente. Eu acho que, tanto na Câmara passada como na atual, os 17 vereadores, quem escolheu foi o povo. Gostemos ou não do vereador A, B ou C, nós temos que respeitá-lo. E nós temos que dialogar com todos eles. A única coisa que eu não permito é o excesso, a falta de respeito, palavras de baixo calão. Eu acho que isso não pode acontecer. Aqueles que são nossos aliados não podem ser vítimas desse tipo de coisa e também aqueles que são nossos adversários, assim como a ex-prefeita Maria Antonieta de Brito, em nenhum momento eu permiti que ela fosse desrespeitada quando esteve na Câmara Municipal, seja na comissão processante da merenda, seja agora nas votações das contas dela que ocorreram o ano passado. Eu acho que existe um limite. O debate é salutar, a discordância pode ocorrer. Eu pensar de um jeito e você pensar do outro, mas ultrapassar o limite do respeito eu não permito. Não, eu não permito isso. Essa Câmara é diferente, Edilson? Ela tem alguma particularidade que a outra tinha, por exemplo? Você percebe, você teve na outra e nessa agora. Os vereadores estão mais independentes. Eu percebo que até a própria líder do governo, né, ela tem posturas independentes às vezes. Exato. Como é que você avalia isso? O que eu percebo, Carlos Aton, houve uma grande mudança na Câmara, né? Dos 17 vereadores que existiu na Câmara passada, apenas 7 continuaram. Houve uma renovação muito grande, de 10 vereadores. E a gente percebe, obviamente, que os vereadores no primeiro ano, eles entram na Câmara com aquela volúpia, aquela vontade, com aquela ansiedade, achando que pode fazer tudo, pode transformar tudo, consegue aprovar tudo. E a gente sabe que o parlamento não é assim, né? O parlamento, você tem 17 cabeças que muitas vezes pensam completamente diferente, né? Então a gente, só que com o passar
das sessões, com o transcorrer das sessões, eu acho que os vereadores foram amadurecendo. Hoje eu digo que a gente tem uma Câmara unida, não tem, obviamente tem um vereador ou outro que às vezes, por defender um projeto seu, acaba tumultuando um pouco a sessão, mas eu acho que a Câmara hoje tem um entendimento muito melhor do que a Câmara passada e as câmaras anteriores. Haja vista tudo que a gente fez num prazo muito curto, de um ano. Você acabar com um voto secreto, né? Quando que a população do Guarujá imaginaria que a Câmara votaria por unanimidade, acabar com toda a votação secreta existente no Parlamento do Guarujá. Isso aconteceu na nossa gestão. Foi um projeto que eu apresentei, mas foi um projeto abraçado por todos os vereadores. Todos assinaram e todos votaram. Então eu acho que é uma maturidade. Explica um pouquinho. O voto secreto, na verdade, a pessoa que estava assistindo a Câmara, enfim, o cidadão, nunca sabia exatamente o que pensava o vereador dele na hora da votação. Como votar, ele podia falar uma coisa que faria uma coisa e faria outra e ia ficar por isso mesmo. Cassação de mandatos, a votação era secreta, numa urna, numa cédula, né? Você vota, a população fica sem o direito de saber como votou o vereador. Eleição da mesa. Exato. Por exemplo, a próxima eleição do presidente da Câmara, do vice-presidente, do primeiro secretário e do segundo secretário, não vai ser mais de forma secreta. As pessoas poderão saber qual presidente que cada vereador escolheu. Exato. Né? Votação de vetos do Executivo, aqueles projetos que são aprovados pela Câmara, o governo não concorda, veta, esse veto retorna para a Câmara para os vereadores votarem e decidirem se mantém o veto ou se derrubam o veto. Isso era feito de forma secreta, hoje não. Concessão de honrarias. Olha, nós vamos conceder uma honraria, um título de cidadão a um fulano de tal. Votava-se secretamente, ou seja, hoje não existe mais nenhuma votação secreta na Câmara de Guarujá. Ou seja, hoje o cidadão que vai à Câmara ou que votou no vereador sabe exatamente, pode cobrar mais o vereador, né? Olha, você falou que fazer uma coisa e está fazendo outra, é isso? E mesmo que ele não vá na sessão, mesmo que ele não acompanhe a sessão ao vivo pelo rádio, mesmo que ele não acompanhe a transmissão da sessão pela TV, ele pode, na quinta-feira, 2 dias após a sessão, ele pode acessar o site da Câmara e verificar todas as votações que ocorreram, os projetos que foram votados, o resultado da votação e quais os vereadores que votaram a favor daquele projeto e os que votaram contra. Hoje é transparência total. Você acha que o governo Suma já passou pelo primeiro ano, né? Está entrando no segundo, né? Você é um cara sempre muito aguerrido, você hoje ocupa o cargo da presidência da Câmara. Você acha que o governo Suma merece crédito ainda? Qual vai ser a tua postura? Assim? Você acha que ele tem que dar um tempo ainda para saber exatamente como é que ele vai conduzir o governo? Ainda é cedo para avaliar? Todo governo em início de mandato merece crédito. Eu, quando me tornei vereador, eu já fui direto para a oposição, até porque o governo da Antonieta já estava praticamente no segundo mandato. E nós já sabíamos, né, a forma com que ela vinha tratando a população, tratando a cidade e a sociedade guarujaense. Então não teria por que dar um tempo para ela, entendeu? Ou seja, o panorama, primeiro do governo dela, né, o primeiro mandato estava lá, já estava colocado, né? Tanto é que após 8 anos, né, nós vivenciamos aí o término de quase uma década de mentiras e promessas, e nada aconteceu na cidade de Guarujá. Pelo contrário, entregou a cidade ao prefeito atual, uma cidade completamente desestruturada, praticamente destruída. Então eu acho que, e eu dizia isso, mesmo que o Suma vencesse a eleição como venceu, ou a Raifa, ou o Gilberto Benzi, o Sidney Aranha, qualquer um que vencesse a eleição precisaria de um tempo para recolocar essa casa em ordem, para começar a aparecerem, digamos assim, os resultados. Isso vale para todos os prefeitos. E eu, particularmente, quando me torno presidente de um poder, nós temos o poder judiciário, o poder executivo e o legislativo. Então, cabe a mim, ao invés de estabelecer um cabo de guerra com o governo, eu acho que cabe ao presidente da Câmara trabalhar para que a cidade tenha paz política, estabilidade política, porque só assim as coisas acontecem. E eu acho que o Suma, nesse primeiro ano, muito embora ele tenha assumido a cidade com N problemas, ele tem demonstrado que realmente está a fim de resolver os problemas, está trabalhando bastante. Então eu acho que qualquer um que vencesse a eleição
mereceria sim, pelo menos esse primeiro ano, 1 ano e meio, dois anos digamos assim, não que a gente abra a mão de fiscalizar e de cobrar, mas nós estamos ajudando, haja vista muitas coisas que nós já fizemos na Câmara o ano passado, todos os projetos aprovados, inclusive com a devolução de recursos que nós economizamos na Câmara para ajudar o Executivo. Isso no começo do governo, quando acabou o governo Antonieta, e logo no começo do governo Suma, houve um problema, a Antonieta tinha aumentado a tarifa do transporte público. E você, com a ajuda dos demais vereadores, que eu lembro, você logo pressionou o governo Suma logo no começo. Você queria que ele baixasse a tarifa, né? Sim. Explica pra gente como é que foi isso. Foi logo no começo, ele já sentiu um pouco o peso da Câmara, né? A força da Câmara de Vereadores nova, com você liderando, que teve que abaixar a tarifa. É isso que aconteceu, né? Como é que você avaliou esse primeiro momento, primeiro conflito, vamos dizer assim, né? Isso tem muito a ver com a nova postura da Câmara Municipal de Guarujá. Porque o que a população percebia ao longo de todos esses anos, décadas, enfim, é que o poder econômico tinha muita ascensão sobre o parlamento guarujaense. Eu vou dar 3 exemplos aqui, além desse, incluindo esse que você disse, de posições que a Câmara tomou de estar ao lado da população. O primeiro enfrentamento foi esse. Logo na primeira sessão eu apresentei uma indicação, colhi a assinatura de praticamente todos os vereadores e solicitamos ao prefeito que revogasse o aumento da tarifa de transporte público que a ex-prefeita havia concedido no término do mandato dela, onde ela aumentou de 3,20 para 3,70 a passagem. Isso. O prefeito, uma semana depois, atendeu a nossa solicitação, revogou, retirou esses 50 centavos da tarifa. Isso fez com que a empresa deixasse de arrecadar cerca de 1 milhão por mês, ou seja, só no ano passado a empresa deixou de arrecadar 12 milhões, recursos estes que ficaram no bolso de quem utiliza o transporte. Esse foi o primeiro enfrentamento. O segundo enfrentamento foi quando a gente acabou de uma forma definitiva com a isenção de impostos aos grandes hotéis. E o outro enfrentamento foi agora, no final do ano, quando de forma corajosa a Câmara aprovou um projeto enviado pelo Executivo, aumentando a alíquota do ISS das empresas do Porto, de 3% para 5%, que vai fazer com que a cidade arrecade este ano cerca de 40 milhões a mais. Porque até então, só se aumentava a taxa de iluminação pública para a população pagar, IPTU para a população pagar, aumentava-se a taxa de recolhimento de lixo e os grandes empresários da cidade. O ano passado a Câmara deu essa demonstração de que está ao lado da população e aumentou o ISS do Porto, fazendo com que essas grandes empresas que faturam bilhões deem a sua cota de contribuição para a nossa cidade também. Nós estamos ao vivo, já tem até pergunta para você lá. O Sidney Bibiano pergunta o que o presidente acha da situação dos loteamentos do Rabo do Dragão de manter o acesso às praias restrito. Eu vou acrescentar um pouco mais. Você sabe que saiu agora, o SPU deu para as praias, né, para os municípios, o poder de gerenciar as praias. E por incrível que pareça, no Guarujá, a prefeitura resolveu só deixar, gerenciar todas as praias, mas as do Rabo do Dragão permanecem fechadas. Eu acho que está na hora dos vereadores e sim, da população começar a lutar contra isso, porque ali não pode ser virar o quintal da casa deles. Um abraço para o Sidney Bibiano. Eu acho isso um privilégio, né? Acho até que é inconstitucional isso. Eu acho que as praias devem ser acessadas por todos os moradores, independente se eles residem ali, ou próximo ali, ou não, não importando a cor da pele, a renda familiar, enfim, eu acho que não pode haver esse tipo de controle de acesso, vamos dizer assim. Tá aí, prefeito, olha, participe. E a prefeitura pode agora assumir essa responsabilidade, haja vista essa concessão que o SPU fez. Entra no Facebook, ajuda o Edilson aí, porque pelo jeito a Câmara vai querer brigar por isso aí. Sim, com Eu acho que vai dar um pouquinho de trabalho para o pessoal de lá. Isso é um privilégio porque que não são pode cidadãos ocorrer. que não tem que entrar. O que é isso? A praia é particular? A praia é quintal deles? A praia, a praia é nossa, a praia Exatamente. É da cidade, é dos cidadãos. Se eu quiser visitar as praias ali do Rabo do Dragão, eu quero ter acesso a qualquer momento, a qualquer tempo. Exatamente. Uma pergunta aqui que todo mundo quer saber, você vai ser candidato a deputado? Futuro a Deus pertence. Todo político fala a mesma coisa. É muito cedo, é muito cedo. Eu estou focado na presidência da Câmara, né? Acho que o primeiro ano
foi um ano exitoso. Eu acho que a gente pode aprofundar mais ainda esse modelo, trazendo resultados melhores ainda do que aqueles que nós colhemos o ano passado para a população. Agora, para deputado no Guarujá, você acha que vai ter uma briga muito forte lá? Vai ter muito candidato a deputado no Guarujá? Como é que você vê? Como é que vai ser essa movimentação? Eu acho que vai, mas assim, eu vejo a política um pouco nebulosa, né? Em função da A situação. próxima campanha vai ser muito estranha, então a gente precisa observar atentamente o que a população está esperando, o que a população vai querer. A gente tem que estar em sintonia sempre com aquilo que o povo pretende, eu acho, mas vai ser uma campanha muito difícil. Voltando para todos os políticos. Voltando um pouquinho ao transporte, Dilson. A licitação do transporte público, né, já venceu ano passado, em junho, se eu não me engano, ou julho, me fala a memória, o contrato está em aberto lá, está vencido. Parece que a licitação vai ser agora em fevereiro. Mas eu tive informações... O contrato venceu em julho de 2015. 15 ou 16? 15. 15? Então está praticamente 2 anos sem contrato. Julho de 2015. 3 anos. Bom, piorou. Me explica uma coisa, a licitação vai agora em fevereiro, né? A prefeitura falou que não precisa passar pela Câmara, porque o processo já está... Só que eu tenho informação e parece que alguns advogados vão questionar a licitação, o modelo que vai ser apresentado, enfim. Como é que a Câmara vai olhar essa situação? Porque o transporte público, se não me engano, 33 mil pessoas usam transporte público hoje em Guarujá, né? A Câmara, você lutou, e os vereadores atuais lutaram para que a tarifa ficasse em 3,20. Eu acho um pouco difícil, em função da questão econômica, tudo aumenta, manter os 3,20, né? Eu acho que vai ser meio difícil. Como é que você avalia essa situação? Você acha que precisa melhorar o transporte do Guarujá? A empresa vai ter que apresentar alguma coisa, novidade, porque eu andei de ônibus já várias vezes e é muito complicado o Guarujá. O grande problema disso tudo, Carlos Aton, é essa grande caixa preta que se faz em relação aos cálculos dos custos que a empresa tem e uma tarifa justa que ela deveria cobrar, né? Para você ter uma ideia, eu tive que ingressar na Justiça para ter acesso a isso em 2014, entrei com uma ação contra a Translitoral, contra a diretora de trânsito e contra a Antonieta, por conta ainda daquele aumento de 2014, a ação está tramitando na Justiça ainda, fizemos esse movimento no começo do ano passado para reduzir a tarifa de 3,70 para 3,20, muito embora tenha ocorrido a redução, mas a empresa retirou ônibus de circulação, abarrotando aí o ponto de ônibus de pessoas que esperam muito tempo o ônibus que ela precisa passar, enfim. E são duas leis que balizam a licitação do transporte público, que é a Lei 049 de 99, que eu tentei alterar diversas vezes para a gente não ter mais, não conceder mais por 15 anos, prorrogáveis por mais 15, e sim reduzir para 8, ou seja, fazer a concessão por 8 anos, prorrogáveis por mais 8, desde que a população em audiência pública aprove a qualidade do transporte, aí a prefeitura prorrogaria por mais 8 anos. Então, mas não teria que ter feito audiência pública já, Edilson, antes de começar esse processo? Exatamente, tentei alterar essa mesma lei para ter a volta dos cobradores. Sim. Né? Então, assim, a gente tentei alterar a nossa lei orgânica para acabar com a exclusividade, que é o monopólio, porque hoje você tem uma empresa, sim, não adianta você licitar e contratar apenas uma empresa, que você vai deixar a população à mercê sim, dessa nova empresa ou da mesma empresa, enfim. sim. Então nós poderíamos ter no mínimo duas empresas operando na cidade, concorrendo entre si, mas o fato é que o que a Câmara deveria ter feito, nós já fizemos o ano passado, porque precisaria, além da 049, que é uma lei municipal que já existe, precisaria que a Câmara aprovasse o plano de mobilidade urbana, para que estabelece as diretrizes para a nova concessão do transporte público. Sem o plano de mobilidade urbana aprovado, não teria como se fazer a licitação. E nós aprovamos em maio do ano passado o plano de mobilidade urbana, sim, portanto, o prefeito atual está livre para fazer a nova licitação. A Câmara fez a sua parte. Agora, a licitação não passa pela Câmara. Sim, a licitação é prerrogativa da Prefeitura. Olha lá, eu vou mais uma pergunta lá, tá empurrida aqui. E aqui não tem censura, hein? Ó, professor Walter Batista, a pergunta é o seguinte:
O que o vereador pensa em relação à manutenção de cargos de comissionados de secretário adjunto? Ou seja, achatamento dos salários dos concursados e outras pessoas. Pergunto, terá concurso na Câmara? Sim, primeira pergunta, um abraço ao Walter Batista. Primeiro que quando o prefeito mandou uma mini reforma para a Câmara no ano passado, criando 21 cargos comissionados, eu fui um dos defensores e defendo isso até hoje, que ele acabe com essa figura de secretário adjunto. Você já tem 19 secretários e você tem mais 19 secretários adjuntos. E ganha um salário pouco de menos. R$ 13.100. Sim. Eu acho que, respondendo a pergunta do Walter Batista objetivamente, eu sou contra os cargos de secretário adjunto e tenho defendido isso junto ao governo. O concurso da Câmara, o edital ficou pronto na última segunda-feira, inclusive já mandaram por meu e-mail, eu não tive tempo ainda, vou dar uma estudada nesse edital à noite para ver se está tudo certinho, enfim. Semana que vem está sendo publicado no Diário Oficial esse edital, né? E aí, obviamente, tem todo um cronograma, prazo para inscrição, enfim, mas respondendo também de forma objetiva ao professor Walter Batista, o edital sai a semana que vem e vai ser dado o primeiro passo aí para a realização do concurso público na Câmara de Guarujá. A Câmara chegou a aprovar um aumento da taxa de iluminação, né? Não aprovou do jeito que o prefeito queria, né? Aprovou 50%. Você acha que está justo? Ou seja, era preciso mexer na iluminação da cidade de qualquer jeito, né? Não dá para continuar do jeito que estava, escuro. Iluminação é nada mais do que segurança, né? Mas você acha que esse aumento foi justo, merece, vocês vão cobrar que não tem um aumento, mas também que tenha uma iluminação perfeita? Como é que vai ser essa... Como é que os vereadores vão agir? Raton, se foi justo ou não, nós vamos saber no final do ano. Eu vou dizer por quê. Quando o prefeito propôs o aumento, vamos pegar, são 3 tipos de taxa: comercial, residencial e residencial baixa renda. Vamos pegar de residencial. A taxa era de R$6. Ele propôs um aumento para R$12, aumentar mais R$6. A prefeita Antonieta já havia aumentado em 2013 de R$ 2,88 para R$6 e prometeu melhorar a iluminação pública da cidade. E de lá para cá, por exemplo, a taxa foi aumentada naquela ocasião, eu votei contra, até porque eu não acreditava no governo dela, nas atitudes dela. E de lá para cá, ela arrecadou a mais de 2014, 15 e 16 e nada fez pela iluminação. E foi o que eu disse ao prefeito: prefeito, tudo bem, o valor que é arrecadado hoje, né, que é o valor de R$6, mal dá para pagar a conta de iluminação pública, que todos os postes que utilizam iluminação na cidade, não é de graça, a prefeitura paga com o dinheiro do contribuinte. E esses R$6, mal dava para... Então você precisa, para fazer a expansão, para fazer a manutenção, a troca das lâmpadas por lâmpadas de LED, que vai gerar uma economia de consumo, você precisa aumentar a taxa, tudo bem. Só que o povo já está cansado de aumentar, de pagar. E não vê o retorno. Aí não vê o asfalto, não vê a operação tapa-buraco, não vê a iluminação pública bem feita, não tem uma saúde de qualidade. O povo está cansado de pagar e não ter retorno disso. Então vamos fazer o seguinte: aumenta só a metade. Aumenta de R$6 para R$9 o ano de 2018. Aí você melhora a iluminação pública em 2018, melhora da cidade inteira, não só da orla da praia, não só das vias principais. E aí quando for em 2019, com a cidade, com o parque de iluminação pública da cidade restabelecido, recuperado, aí sim o povo pagará mais R$3 como satisfação. Sim. Agora, se aumentar e não fizer, lá na frente a gente revoga o aumento, prefeito. Explica uma coisa, você devolveu o dinheiro para o executivo, né? Esse ano passado. 4 milhões. 4 milhões. E você fez diferente. Em vez de devolver no final do ano, você devolvi 2 milhões antes e 2 milhões no final do ano. Isso, mas com já esses 2 milhões, esse dinheiro já com proposta para onde seria usado. Você pretende fazer isso mesma coisa esse ano? Sim, exatamente. Nesse ano a economia vai ser bem maior, porque muitas ações de economia que nós implantamos na Câmara ao longo do ano, algumas foram implantadas em agosto, setembro, outubro,
que terão reflexos agora. Portanto, o montante de valor economizado pela Câmara, esse ano, eu calculo próximo aos 5 milhões. 5 milhões. Isso. E assim como no ano passado, quando nós sentamos com o prefeito, tudo bem, nós vamos reduzir contratos, né, a maioria dos contratos da Câmara foram reduzidos em 25%. Só para você ter uma ideia, contrato de informática de 2 milhões e 300 caiu para 1 milhão e 440, até mais do que 25% esse contrato foi reduzido. Contrato com a empresa de telefonia fixa de R$ 465 mil por ano caiu para 124 mil, a mesma quantidade de minutos. Ou seja, nós renegociamos praticamente todos os contratos. E aqueles contratos cujos empresários não aceitaram a redução dos valores, nós licitamos em todas as licitações, nós derrubamos os preços praticados pela Câmara. Agora, não adianta, prefeito, a gente economizar e mandar esses 4 milhões para a Prefeitura, né, e sem que a gente possa opinar onde esses recursos devam ser investidos. E esses recursos, inclusive eu tive ontem na Prefeitura, o Brito Coelho, que é o meu chefe de gabinete, está na Prefeitura agora, acompanhando a finalização do processo de licitação para aquisição dos 326 equipamentos que estão sendo adquiridos pela Prefeitura para equipar todas as UPAs da cidade e o SAMU, e que serão pagos com esses recursos que foram devolvidos pela Câmara. Vamos ser mais rápido agora, está quase acabando o programa. Eu quero fazer mais. O professor Walter Batista acabou de mandar mais uma pergunta. Né? O Walter é danado. Se deixar, ele manda 20 perguntas. Ele esteve aqui no programa. Mas eu queria saber, hoje eu tive a informação que o funcionalismo público está pedindo 10% de aumento, 9 e um pouco. Você acha justo? Como é que você vê isso? Bem rapidamente. É uma primeira avaliação sua. Você acha que esse percentual é justo? Olha, se esse percentual ele foi obtido mediante o cálculo das perdas salariais, sim, que é a inflação dos últimos anos, eu acho justo. Justo. Acho justo. Vamos lá para a pergunta do professor Walter, antes de a gente terminar. Que nota